isso não acontece? Vamos começar primeiro brevemente, tá? Eu recomendo como fonte a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não é livrinho de ninguém, Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos falando sobre Stonewall, que vai mudar completamente o que tu fala sobre Stonewall, sobre comunismo, o que é que seja. Existia a regra das 3 peças de roupa lá, eles usavam a violação da legislação anti-venda de bebidas, invadiam o local, viam quem não estava cumprindo a regra das 3 peças de roupa, que normalmente eram drag kings, catavam na porrada e tiravam lá de dentro. Nessa data específica, era a segunda invasão na mesma semana, a galera se revoltou, eles tiveram que se barricar lá dentro. Stonewall não era um bar drag? Que ninguém está falando que Stonewall era bar drag. Ninguém está falando disso. Drags frequentavam. Só recomendo a Biblioteca do Congresso Americano. Eu não estou te recomendando nada. Só vai lá. Eu sei que não vai mudar a narrativa. Isso não importa. Sobre a parada do orgulho, especificamente, só para falar das violências. Da mesma forma que eu condeno a perseguição de cristãos na Nigéria, eu condeno a perseguição de LGBTs, também, né? de LGBTs na Palestina. Só que não são pautas que fazem com que eu diga, bom, já que tem perseguição de LGBT lá na Palestina, mata todo mundo. Não é assim que funciona, porque se fosse assim eu teria que ser a favor de acabar com todas as pessoas que perseguem LGBTs no Brasil, entendeu? A equivalência teria que ser essa, e eu não sou assim. Então, da mesma forma que eu nego a perseguição de cristãos na Nigéria, eu nego a perseguição de LGBTs na Palestina, mas defendo o direito das pessoas estarem vivas lá. Agora, pela parada. A grande questão da parada é que a gente traz a parada como se ali fosse um momento único e isolado de luta, de manifestação, é ali que está acontecendo, quando a gente, nesse momento aqui, está justamente fazendo uma luta por direitos, por pensamentos, por mostrar para as pessoas realidade, dados, fatos, trazer outras coisas para a pauta. Isso aqui é luta. Vocês estão lutando de um lado, a gente está lutando do outro. Eu acho que é melhor do que a parada. Tudo bem, mas não é o ponto. A opinião, desculpa, é que nem o que cada um tem o seu, entendeu? Sim, você está dando a sua. Não estou dando uma opinião, eu tô falando, eu tô fazendo um relato. Vocês não estão lutando? Eu estou lutando. Então, a gente aqui está lutando. Aí a parada hoje tem lá aquele momento de celebração, menciona algumas lutas, fala de algumas figuras importantes. Eu não manjo muito da parada de São Paulo porque aqui eu faço parte do Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho a vivência na parada de São Paulo. Mas eu tenho um dado super importante para trazer para a parada de São Paulo para vocês que são capitalistas. A parada de São Paulo, que ocorreu no dia 22, ela ocorreu 3 dias depois da Marcha para Jesus. A parada, ela hoje é uma ferramenta de movimentar a economia dentro de São Paulo. A Marcha para Jesus, que ocorreu 3 dias antes, trouxe para... Deixa eu concluir que é uma marcha capitalista. Será que é possível? A Marcha para Jesus trouxe 42 milhões de reais para o município de São Paulo. A parada trouxe mais de 500 milhões. Então, traz dinheiro, traz investimento para dentro da capital. Então, assim, ali a gente tem um momento de celebrar as lutas, de celebrar as conquistas e de lembrar das lutas que ainda têm que ser travadas. Mas a luta, ela é política. Ela não necessariamente vai ocorrer, a gente não está no parlamento ali, mas a gente tem que estar lutando politicamente por isso, entendeu? Então a parada, ela tem essa função, mas a luta não ocorre só lá. Então resumir a parada, tem que ser tudo lá, não é assim que Por isso que a Erika Hilton foi lutar no show da Beyoncé. Eu posso fazer só uma pergunta? Depois estava na parada de Brasília. Primeiro é Não existe uma parada de São Paulo. Eu guardo a pergunta, eu guardo. É interessante como atos em vias públicas são importantes para a construção de uma democracia. Vocês mesmos promovem atos em prol do Bolsonaro, pela anistia, né? Dentro desses atos, tem pessoas cometendo crimes, fazendo saudação nazista, carregando, às vezes, armas, às vezes perseguindo pessoas com arma, né? Às vezes nem está diretamente ligado ali no movimento, mas está junto, fazendo alguma coisa errada. E aí a gente não pode resumir uma ou duas pessoas ou um caso isolado ali a tudo que está acontecendo. Qual que é o propósito da parada LGBT? O propósito é mostrar que existe uma população em luta pelos seus direitos, que existe de fato, que não é uma falácia, mostrar que a gente tem muitas pautas ainda para debater, que existem direitos que a gente ainda precisa conquistar, porque isso faz parte do processo democrático, já que a gente vive numa democracia. Estar nas ruas, levantando as nossas bandeiras, falando das nossas pautas, é importante para mostrar que a gente está aqui, vivo, existindo, num lugar político. A intenção de desmoralizar a parada LGBT, ela não começa hoje, ela começa desde sempre.
Desde sempre, pessoas homossexuais, lésbicas, trans, travestis, bissexuais foram colocados num lugar de estigma e de hipersexualização. Por isso que quando pegam uma pessoa de calcinha na parada LGBT, pronto, agora todos os gays estão de calcinha na parada LGBT, não é verdade. Existem muitas famílias ali militando, né? Mães de pessoas LGBT. Minha mãe gostaria muito de ter ido numa parada, ela não pode porque ela é doente, não dá para ela estar lá. Mas eu gostaria muito que ela tivesse. Existem uma diversidade imensa de pessoas ali lutando pelas suas causas. Inclusive mães, pais, famílias de crianças trans. Elas existem, elas estão ali mostrando que existem. Eu fui uma criança trans, eu não tive acesso. Eu fui entender que eu sou uma pessoa trans depois de 26 anos. Mas hoje a gente tem essas lutas organizadas. Isso é muito importante para a gente como movimento. A gente não tem como controlar o que 4 milhões de pessoas vão fazer na rua. Cada uma delas, não dá. Por isso que existe policiamento. Aí a gente tem uma segurança pública que vai controlar isso. Mesma coisa qualquer evento que acontece na cidade. A virada cultural, por exemplo. Precisa ter uma fiscalização do que está acontecendo. Né? Assim como precisa ter lixeiras espalhadas para não virar um monte de lixo. Né, o que aconteceu na virada esse ano. Mas, assim, é importante a gente olhar que é um movimento muito amplo. Não se restringe só aqui em São Paulo. Existem cidades super conservadoras que lutam muito para poder fazer uma parada. Tem cidades que estão começando a primeira parada esse ano. Tem cidades que estão sendo massacradas, inclusive, nas suas assembleias e tudo mais, e nos poderes, para proibir essas paradas de acontecer, sendo que são manifestações políticas legítimas. Ok, agora eu abro para o diálogo, quem quer começar rebatendo. Eu queria falar só um ponto. Falaram aí que é sobre celebração, né? Mas aí 42% no aumento de morte de pessoas trans LGBTs no Brasil desde que assumiu, né, o novo governo. Celebrar o quê? Celebrar a falta de emprego, como o Thiago mesmo citou, né? 1 em cada 4. Celebrar o quê? Ultimamente, só agora nas últimas 2 semanas, acho, por baixo, 10 trans foram mortos, assassinados, independente de ter sido por motivo passional ou por motivo não teve de um aumento, na verdade, teve uma decaída de mortes. Eu entrei até no site da ANTRA para ver se realmente eles estavam cobrindo a questão das mortes. Não tem nada lá. Como é a ANTRA que faz essas pesquisas? Nada. Mas assim, A ANTRA que faz esses levantamentos. mas assim, os dados que você está citando uma é da própria retórica ANTRA. seletiva que se o argumento, se a narrativa me ajuda a ideologia que eu defendo, eu falo. Se não, eu me calo. Eu concordo totalmente com você. Você vai se admirar porque eu concordo totalmente com você de você querer ir para a parada LGBT, você se entender. Eu concordo totalmente com você. O que eu não concordo é que o movimento faz com você. De coloca esse estigma de a sociedade olhar para a parada LGBT hoje e achar, não, ali é só promiscuidade. Foi o próprio movimento Não foi LGBT o próprio movimento. A mídia hegemônica fez isso por muitos anos. Eu concordo com você totalmente que você tem o direito de ir com a sua mãe, com a sua família, você é adulto, você faz a sua vida o que você quiser, eu concordo com isso. Mas esse estigma foi o próprio movimento que trouxe para a gente tem uma mídia não é só o coleguinha falou para não interromper. Não é só um caso, não é só uma pessoa de calcinha. Em Fortaleza mesmo. Nós temos ativistas que sobem lá, e eu contei isso num debate anterior, com imagens de santo nu, com um ralador ralando o santo aqui no meio das pernas. Isso não acontece na parada. Isso aconteceu. Olha, e mesmo que acontecesse... O interessante é que quando a narrativa não ajuda, mas que vocês defendem, sabe qual que é o aí já problema? não existe. Sabe qual que é o problema? Mesmo que isso acontecesse, ainda é legítimo, é uma manifestação pública. Tudo bem, mas o estigma quem traz é a própria comunidade. É legítimo, Peraí. porque foi muito tempo só um pouquinho. Eu vou demonizado. Não é crime? Peraí. Eu vou discordar numa coisa. Eu vou discordar numa coisa com o Júpiter. É estabelecido na lei que o vilipêndio de símbolos religiosos é um crime. Ponto. Agora tem um problema na linha argumentativa de vocês três, tá? Vocês pegam os casos, alguém foi lá e transou na parada, alguém foi lá e fez isso na parada. Aí vocês pegam isso e transformam para a parada inteira. A letra K, desculpa tu trazer, a letra K, que é kink, não é um fetiche, é a gama de fetiches existentes, e fetiches não são parte da comunidade LGBT. Qualquer pessoa tem fetiche.
Qualquer pessoa tem fetiche. E, desculpa, nessa área, E se aí quiser, a gente pode ele discutir fora, que eu não quer quero... levar a mãe e a criança para ver Mas um quem fetiche. que não é uma identidade de gênero... Mas é isso que eles... justamente. Não é. Galera, É isso que a gente está falando. Eles quem? O movimento LGBT Quem como é um o todo. movimento? Quem é o movimento? Esse A caso do- organização da parada LGBT quer ter a ala kink. Quem? É uma ala. Quem a que quer? organização Cadê a da proposta? parada. LGBT do Reino Unido. Isso é público. É público. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de Brasil. Pessoal. Em relação à quebra das imagens e tudo mais, não é uma coisa que eu concorde, até porque eu também tenho religião, e eu não acharia, até porque tem um contexto histórico, né? Não acharia nada legal se alguém quisesse quebrar uma estátua de um orixá na Mas minha você frente. disse que era liberdade de expressão, acabou de falar. Porque tem um contexto. Existe um contexto. Que O contexto é crime. de O contexto é perseguição. crime, o nome. Eu não concordo, mas eu tô falando isso, eu não concordo. Ainda bem, Mas né? existe um contexto. A gente não pode ignorar o contexto, né? De que religiões de matriz africana são perseguidas desde sempre nesse país, inclusive por conta da escravidão, né? A gente sabe disso, não vamos negar isso. Mas não era Mas contra aí a questão religiões de é matriz que africana, não era existe contra o uma letra K cristianismo. na sigla LGBTQIAPN+, em nenhum órgão federal, em nenhuma instituição isso é tido como uma verdade, isso não existe, isso é uma fake news. Mas vamos voltar para a realidade. Quem que tá vilipendiando, desrespeitando e quebrando imagens de santos católicos? São bolsonaristas evangélicos. São eles que entram em terreiros que têm imagens de santos católicos e quebram esses santos, ou até em igrejas Você evangélicas está dizendo católicas. que o bolsonarista é traficante. Quem está falando de traficante? Está falando de pessoas comuns. Tem uma mãe de santo que Qualquer fez um protestante vídeo que quebrou um dizendo que santo o é bolsonarista. traficante foi lá e Qualquer quebrou um não, as imagens mas dele. Não, de onde você tirou essa informação Vou de que o cara que vou fazer quebrou o uma- santo é Vou bolsonarista? fazer uma pergunta assim para vocês, para a gente falar sobre a parada. Porque daí eu acho que é difícil a gente encontrar um consenso. O que acontece? Vocês estão citando para a gente vários exemplos de coisas que acontecem que vocês não concordam, certo? Daí a gente ouviu os três dizendo que também não concordam com essas situações específicas que vocês estão Nem citando. são verdadeiras. O que eu gostaria de entender é, vocês estão citando para a gente os pontos específicos, né? Mas se não tivesse esses pontos, a parada seria legítima na visão de vocês? Ou mesmo não tendo esses pontos? Isso que eu gostaria para a gente ver se vocês têm um consenso sobre a parada, porém não concordam com essas questões? Ou não? Mesmo que isso não aconteça, eu não quero parada. Eu vou dar uma opinião. A Michelle falou muito sobre o aspecto mercadológico da parada e sobre a questão financeira, que é lucrativo, né? Quer dizer, que daí na hora de falar que empresas capitalistas demitem, ok, mas a parada que dá lucro, Ok. legal. Então fica meio confuso para mim. Qual foi a mas fala tudo que bem. eu fiz? Não, Isso, desculpa. Você disse que a parada, Não, várias das empresas... de demissão, sei ok. Não, você disse que as empresas, por serem capitalistas, demitem pessoas LGBT. Não, eu não falei Você isso. falou, porque são empresas Não, capitalistas. Desculpa, você falou isso é um espantalho que você está fazendo. A minha fala, que foi sobre emprego, foi que as empresas capitalistas param de publicar as vagas noutras empregos, porque o Dom, que é quem usa esses dados, ele faz o transwashing muito bem, tá? Os dados que favorecem ele para a narrativa dele, ele usa e omite o restante. Mas eu vou trazer, quando eu tiver a minha oportunidade de falar, eu vou trazer o restante dos dados, para tu não deixar nada passar batido. Mas eles fazem fact-check perfeito. Pode dar o dado perfeito, que eles mas colocam. mas é que como ele pega o dado que é verdadeiro, ele não traz o restante que Mas está o dado é faltando pra- verdadeiro. Sim, Tá. sim. Então eu nunca falei sobre demissão, tá? Quem aceita a demissão de pessoas gays por serem gays é o Dom, não eu, entendeu? Não, ele não é- aceita a demissão de pessoas por serem gays. Tu defendeu isso há pouco tempo, Não. tu disse, meus amigos empresários lá estão tudo demitindo. Eu não porque tô eu falando- disse- não tô sendo o advogado, argumento já está envolvendo outro assunto. Mas O argumento é É que eu sofri um espantalho o aqui, eu movimento sofri- LGBT Eu causa queria esse só voltar. estigma e Eu faz com tirei, que as eu tirei, empresas foi não culpa minha. contratem. Vamos Eu voltar só queria voltar à pra questão mim. da parada, voltando à questão mercadológica Isso, da parada. isso. Então, o que acontece? Eu acho assim, quando foi citado que a parada é muito lucrativa, e também foi falado o quê? Desculpa, vou ter que citar de novo, Michelle, mas ela falou assim, a gente luta o ano inteiro, são muitas lutas, e aí naquele momento é o momento de celebrar. Precisa celebrar, as lutas estão sendo feitas, legal. Mantém as lutas fazendo, legal. As lutas, então tá dando resultado ou não. As lutas é um trabalho, né? E que são legítimas. Agora, a parada legitima essas lutas? Não. A parada é uma festança. Como ela disse, é uma celebração. Eu falei só E aí, celebração? você falou que é uma celebração. Eu falei só a celebração?
Não sei se foi só, mas você então outro falou. espantalho, né? Depois você vê na gravação, tá de boa. Mas tá falado, que é Mas uma é outro celebração. espantalho. Bom, Conclui pra gente, vamos eu ouvir vou o Douglas. concluir. Aí o meu ponto é o seguinte, e aí o cristão, o bolsonarista tem que pagar pela sua celebração, porque ali tem dinheiro A público. gente tá pagando pela Marcha então, pra Jesus também. sobre a pergunta E o que dinheiro vai ele ser revertido fez, para todo mundo, esses 500 sobre milhões. a pergunta que ele fez, eu só seria a favor sem dinheiro público, de qualquer manifestação. O Douglas queria pontuar. A parada LGBT, mas colocando aqui um ponto especificamente da parada LGBT, ela não deve existir pelas seguintes razões. Primeiro, o que define o que é ser LGBT? O que é LGBT? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, enfim. O que define o LGBT, ser LGBT, é uma questão sexual. Quando você faz uma parada LGBT, você está colocando ali uma questão sexual. As pessoas estão indo nas ruas apenas por uma questão sexual. Elas não estão pra celebrar indo o sexo, apenas. Elas não estão indo para outra coisa que não seja o direito de poder transar Mentira. ou alguma coisa assim nesse Deixa eu sentido. falar uma coisa Vou dizer aqui. aqui, ó, Sexualidade é só sobre para isso? poder concluir Só sobre essa parte. Todo e qualquer tipo de parada LGBT, inclusive a desse ano, quando eu fui, eu me deparei com cenas de lascívia. O pessoal tava lá basicamente seminu. Não tem como você ir pedir direitos com uma cueca socada lá no talo, andando na rua, gritando, ai, eu preciso de mais direitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que direitos? Quais direitos, pelo amor de Deus? Posso falar? Eles estão o tempo inteiro aqui dizendo que os direitos da população LGBT estão sendo... Quais são os direitos que estão sendo atacados? Você não pode existir, você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola, você não pode ir para a faculdade. Tudo isso eu faço tranquilamente. Você Tudo que já isso tá eu num conheço outro uma patamar porrada social. de LGBTs Vai na que conseguem favela, conhecer fazer a tranquilamente. realidade. Nananina, Você vem não. da favela, Eu volta lá nasci onde e cresci você na nasceu favela e até os vai meus ver. 24 Então, anos de vai lá ver idade. qual é a E cresci realidade lá dos tranquilamente. LGBTs que Vamos estão escutar lá. o... Deixa eu falar aqui uma Thiago, coisa. então, acho quero que falar uma você coisa. concluiu o seu ponto? Tá tranquilo? Só para concluir meu ponto. Daí Então, vamos pro Thiago. eles sempre apresentam discursos de que os direitos da população LGBT estão sendo atacados e por isso que a parada LGBT precisa representar. Primeiro, não deve se representar porque ela não serve para representar direitos, ela serve para proteger uma espécie de libertinagem sexual, como já foi provado e eu já mostrei aqui. Segundo, os direitos que eles tantos falam, eles não conseguem apontar especificamente qual tipo de direito que está sendo destruído, destroçado pelo Estado, que a população LGBT não pode simplesmente existir. E terceiro, para concluir, você quer um exemplo bem claro do porquê que o movimento LGBT ele existe única e exclusivamente para a questão de libertinagem sexual? Hoje, uma das pessoas que possui um dos maiores cargos da população LGBT, digamos assim, do movimento LGBT dentro do Estado, da estrutura do Estado, do governo federal, é na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBT, uma tal de Siri Lahat, alguma coisa assim. Ela é secretária, pois é, exatamente. Na descrição que ela coloca no seu Instagram, além de outras coisas, é a descrição como puta. Aí eu pergunto pra você, como uma pessoa que diz representar a população LGBT, que está um dos cargos mais importantes da população LGBT, estou falando aqui só da Macaé Evaristo, que é uma inútil, ela não faz absolutamente nada, mas que está de segundo escalão do governo federal, se auto-intitula como puta, ela está representando a população LGBT, ela não me representa, muito menos a população LGBT. Então, quando eu falo que a militância LGBT está fazendo libertinagem sexual, é por causa disso. Bom, vamos lá. Não sei se você sabe, mas na cidade de São Paulo não acontece só a parada da Paulista. Tem paradas localizadas nos bairros periféricos, como por exemplo a do Itaim Paulista, que esse ano pautou, você sabe o quê? Fim da escala 6x1. Que vocês da direita defendem a escala 6x1. Então vocês põem esses espantalhos de linguagem neutra, banheiro, e no final das contas, nas pautas que realmente interessam a população trabalhadora em geral, inclusive os trabalhadores LGBTs, vocês fogem, vocês não pautam. Aonde que estão os LGBTs profissionalmente? Já falei aqui que 1/4 somente consegue emprego formal e a maioria está na informalidade. Entre as mulheres trans travestis, 90% na prostituição. Então, entre gays, por exemplo, estão majoritariamente aonde? Fast foods e telemarketing. Empregos dignos, mas que super exploram essas pessoas, principalmente telemarketing. Só para eu fechar o raciocínio, aí você já pode comentar. Então, esses gays que estão, por exemplo, em telemarketing, em fast foods, que estão trabalhando nessa escala 6x1 ali, sendo super explorados, eles estão... essa é uma pauta para eles, tá ligado? Claro que vai beneficiar a população como um todo, mas eles também. E eu não vejo vocês se posicionando a favor disso. E você diz que a parada só defende sexo e libertinagem, não sei o quê. Não, a parada estava claramente defendendo uma pauta trabalhista, que não tem absolutamente nada a ver com sexo.
quando você vai entregar o seu currículo para procurar trabalho, lá está escrito Thiago Torres, abre parênteses, gay? Não. Não, mas se você, como uma pessoa que aparenta ser LGBT, pela sua foto... Você eles já aparenta podem- ser LGBT? Mas, Não sei, o que é aparentar ser LGBT? mas aí vem o... Pera aí vem o... Então, Aí como, vem, como é que você tira esses dados de que a população LGBT não consegue trabalhar e vive na marginalidade por falta de emprego, por falta de trabalho? não, aí é Porque pesquisa, quando ele vai né? fazer, Aí é quando ele pesquisa, chega lá, aí é entra lá para pesquisa. poder fazer entrevista, ah não, esse cara aqui ele tem um trejeito muito afeminado, não quer. Tá. Sim, isso acontece, sim. Peraí, galera. Não, peraí, não acontece, eu já trabalhei em RH Mas também. você também não tem o estereótipo do gay. Galera, eu não quero interromper, mas eu vou interromper para falar, e se eu tiver que levantar a voz, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Primeiro de tudo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tu adora usar a palavra falácia, mas tu usa como sinônimo de mentira, e é errado pra caralho usar isso aí. O argumento de vocês sobre a parada de ter, por exemplo, teve algum caso, eu não vou nem, como eu falei, eu não conheço a parada de São Paulo, tá? Então eu não vou nem dizer que vocês estão mentindo Não vale a sobre pena. ter tido sexo. Eu não sei, entendeu? É a tua opinião, paciência. Eu vou acreditar que é verdade que teve sexo. No momento em que vocês dizem que, eu vi um ato de sexo, ou eu vi um fulaninho de calcinha, não sei o quê, e vocês expandem para a parada inteira, isso se chama falácia de composição. É a mesma coisa que eu dizer, porque tem um cara do PL que é Stu, o tipo que o Thiago faz com a polícia. Todo o PL, mas eu não sou o Thiago, entendeu? Então, mas todo o PL, então, é Stu. Isso é uma falácia de composição. Então, se realmente ocorrem esses casos, puta que merda, vamos tratar para que esses casos não Já ocorram. estamos 50 mil de calcinha, não era um? 50 mil entre 4 milhões? Certo, beleza. deixa as pessoas usar calcinha também, né? Que mal que eu não tem, sei, né? eu não sei como isso reforça o argumento, porque eu nunca vi você reclamando de alguém usando sunga na praia, né? É outro lugar, falsa equivalência. Então, O que eu mas tô- não é o que- uma pessoa... mas a praia não é uma luta por direitos. A parada do Rio de Janeiro vamos lá, acontece mas em vamos lá. Copacabana. Tá, mas peraí, galera, só um pouquinho. Mas aí vem a parada, tem essas coisas pontuais. Porra, discordo dessas coisas pontuais. Aí tu vem e mente que é sobre libertinagem. É sobre libertinagem. A sexualidade de uma pessoa, não é sobre o ato sexual da pessoa. Tu não tá indo lá para ter o direito de... Eu não vou falar as palavras direto, mas tu não tá indo lá para ter o direito disso. Transar. Porque quando tu tá... Eu ia ser mais vulgar do que isso, por isso que eu tô evitando. É melhor. Mas tu não tá indo lá pelo direito de, entre quatro paredes, tu lá e fazer o que tu quiser. Não é isso. Tu tá indo lutar pelos direitos que estão sendo violados. E que você Exato. E que você pergunta. Vou citar um exemplo. Nós temos, que o Dom adora citar, dizendo que é canetada, a ADO 26, né? Que decidiu sobre a criminalização da LGBTfobia. Por que existiu uma ADO 26? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tu, como parlamentar, deve saber o que é a omissão do parlamento, né? Então, quando o parlamento se omite de ter que votar alguma coisa, pode haver uma provocação jurídica ao STF, que só age por provocação, e quando tu provoca o STF ele tem que tomar uma decisão sobre aquela provocação. O Congresso não votou, está na gaveta do Congresso de todos os governos há muito tempo, seja PT, seja Temer, seja Bolsonaro, está lá, está mofando. Ninguém põe só votar e o STF foi provocado. Ele disse, bom, vou ter que votar. Aí ele foi lá e botou. Aí o Dom chama isso de uma canetada, que é um ato legítimo do STF que tu sabe por ser operador do direito. Mas eu já expliquei isso trocentas vezes. Não, tu nunca me explicou isso porque eu nunca falei contigo não antes. te expliquei, já expliquei esse assunto Então trocentas não é uma vezes. canetada, É um ato legítimo. E eu explico o porquê. Não é. Não, ok. Pelo significado da palavra, é um ato legítimo, sim. Porque esse é o procedimento de se seguir. Mas juridicamente para é isso? chegar lá, o que acontece? Para chegar lá, teve discussão sobre homofobia? Não teve. Nós não tivemos discussão sobre homofobia. Não teve. Nós não teve, tivemos por provocação. tu lembra quando teve discussão, fóruns de LGBTfobia ou Não de falar teve. sobre diversidade dentro do parlamento, que não foi direto para votação na Câmara, e aí começaram a dizer, João Willis está provocando isso, a esquerda está provocando a corrupção de crianças, e gerou esse bafafá do teu lado? Esse tipo de coisa impede que haja um projeto de lei votado que trate do tema homofobia. Esse tipo de e coisa é o movimento transfobia. LGBT que causa. Então, quando a OAB Diversidade se junta a ONGs de diversidade e entra com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ferramenta jurídica que eles podem usar, o STF não pode dizer assim, ó,
não vou fazer nada. E tu sabe Mas muito e bem quando a disso. STF politiza? E só um pouquinho. O casamento LGBT, ele não é garantido por lei e também não é decisão do STF, tá, Dom? É do Conselho Nacional de CNJ, Justiça. É do Conselho Nacional de Justiça, que foi feito em 2013. Novamente, são duas pautas que não têm defesa em lei. Você sabe a criação que do se CNJ? forem, só um pouquinho. Que se forem votadas, foi lá no STF por uma ação direta de inconstitucionalidade ou foi decidido no CNJ? O quê? O casamento gay? É CNJ. O casamento Tudo bem, é CNJ. mas não foi lá no STF, não foi lá no plenário do STF, né? Não. Ah, Mas isso você que eu sabe tô a criação falando. do CNJ? É política, ô Michele. Tudo Pelo bem, amor de Deus. mas houve a decisão. Então o que acontece? O teu direito de casar, o meu direito de casar é garantido através de uma resolução do CNJ, que a partir do momento que for votado na Câmara, pode deixar de existir, porque não é garantido por lei. Não é garantido. Então a gente precisou de ferramentas jurídicas que não é o curso normal, que seria o plenário da Câmara, porque o plenário da Câmara, articulado de maneira a evitar o avanço de políticas LGBTs, não quer garantir esses direitos. Então isso é uma violação direta, pegando o artigo 5º da Constituição Federal, que prega a igualdade de direitos, ou pegando o Código Civil que prega o casamento, lá que por isso que teve que ter essa modificação, eu não teria direito de casar se o CNJ não tivesse resolvido isso. E eu não teria o direito de processar alguém que diz assim, se eu travo, blá, 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 vou te encher de porrada, se não tivesse tido ação direta de inconstitucionalidade por omissão, processando pelo crime relacionado ao gênero, por eu estar apanhando em relação ao gênero. Sim, mas hoje se você for ameaçado pelo fato de ser LGBT, você pode processar a pessoa e a pessoa ela pode responder por ameaça. Pode. Hoje se você for agredido pelo fato de ser LGBT, você pode processar a pessoa pode responder por agressão. Pode. Hoje se você for morto pelo fato de ser LGBT, além da pessoa ser condenada à prisão, ela ganha ainda um outro aspecto dentro da prisão, que é a qualidade, né, da questão, a qualificação do homicídio, a qualificação do homicídio como motivo torpe. Então, todos esses aspectos, todas essas ações, todas essas razões, todas essas coisas que você apontou, elas já estão presentes na lei. Você não precisa de um Supremo Tribunal Federal não estão para Código dizer... Penal, Michele, pelo amor de Então, Deus. no Código Penal, ameaça, certo? Você Ameaça, falar, a pessoa agressão... falou, vou te encher de porrada, aí já é uma ameaça. Agressão. Agora, o que difere, por exemplo, Ameaça a sua vida. você pegar uma pessoa heterossexual, branca, e falar assim pra ela, olha, eu vou te encher de porrada. Pá, Motivação. beleza. A pessoa tá lá. Aí você olha pra outra pessoa que ela é negra e homossexual, fala, vou te encher de porrada porque você é gay. As duas pessoas que ameaçaram essas duas pessoas precisam responder exatamente da mesma forma. De maneira Não tem uma agravante, mas tem... Não, primeiro porque a gente precisa registrar. Porque senão você vai estar casos colocando de- um ser humano como se fosse menos do que o outro. Claro que não. Exatamente. Então você é contra a criminalização do feminicídio, por exemplo? Eu sou contra você tentar Sim ou colocar não? um ser humano abaixo do outro. então a mulher Você tá tem- acima do homem? Todas as vidas elas devem ser exatamente iguais. Sim, mas Todas tem, as vidas, exato, elas têm que ter deveria o ser, mesmo mas nível não de é. Justamente representatividade. determinadas vidas precisam de direitos específicos porque não tem essa garantia. Você tem o caso do feminicídio por causa disso. Um homicídio cometido pelo fato de uma mulher ser mulher tem que ter um agravante, sim, ou você discorda disso? Eu vou dar o ponto Aí em é um relação... privilégio. Eu vou dar- É um privilégio a mulher ser morta? É um privilégio por ser mulher. Eu vou dar um ponto em relação ao que tu falou. então. Se tu tá passando na rua da minha casa e eu digo, Douglas, vou te encher de porrada, porque eu não gosto de ti. E aí tu faz um boletim de ocorrência por ameaça. Qual é a minha motivação? Tu tava passando na frente da minha casa, eu não gostei que tu tava passando na frente da minha casa, é uma ameaça, Certo. tá? Aí, Douglas, eu descobri que tu é gay. Tenho nojo de gente como tu. Vou te encher de porrada por tu ser gay. O motivo, o iniciador da minha agressão não é nada que não seja quem tu é. Presta atenção. Quando eu digo quem tu não tem como evitar ser preto. Tu não tem como evitar ser gay. Tu não tem como evitar essas coisas. E a partir do momento que uma característica inerente a ti, que tu não tem como eliminar, é o motivador de tu sofrer uma agressão, tu tem que tratar essa violência de maneira específica. Não é que o crime de ameaça e o crime de ameaça com o qualificador do gênero, eles passam a ser crimes diferentes. É ameaça e ameaça, mas um é qualificado por alguma questão, seja por gênero, seja pela condição social da pessoa, pelo estado de deficiência física, pelo que quer que seja. Existem qualificadores na lei. Se tu não quer que existam os qualificadores, tu muda a lei, mas a lei de homofobia não é lei, é entendimento do STF. canetado. Tanto
Tanto que o Dom, ele adora a bravatinha no meio da fala das pessoas, é normal. Tanto que, quando o STF vai lá e decide, o Dom deu um exemplo num do debate. O que é homofobia? Não, isso não é homofobia. Se eu der um esbarrão em ti, isso não é homofobia. A motivação do ato, que é a partir do processo investigativo daquilo que aconteceu, é que vai definir por qual crime a pessoa vai responder. Quando eu faço a ocorrência, eu posso fazer por ameaça e depois o delegado conclui. Não, Michele, mas isso aqui não é uma simples ameaça, é ameaça de morte e ainda por motivo de gênero. Pode mudar, entendeu? Mas não isso é já tu que existe na lei hoje. Douglas, só como ela estava citando o Dom, deixa eu só ouvir então a resposta dele. Eu achei um bom ponto. O que é homofobia? A aversão ou a discriminação, se é homofobia apenas, por motivo de sexualidade, por ser homossexual. Por que quem criou esse termo discorda disso? Eu lá vou saber porque quem criou, tu tá citando lá de fora, ou tu tá citando aqui Quem de criou o dentro? termo homofobia? Não, tu tá citando lá de fora daqui de dentro. Quem criou o termo homofobia? Olha A pessoa olha que distorção. criou o Olha a termo... distorção. Não, você está falando de um ponto, eu estou te trazendo algo que você nem sabe o que é. Não estou dizendo que é irrelevante. Você Claro não sabe que o que é homofobia. Não, eu sei o que é homofobia. Por que você está deslegitimando isso aqui que eu esbarrei como se não fosse homofobia? Porque qual é o Ela motivo? pode entender que é homofobia. Porque tu encostou o braço nela? Ela pode entender que é homofobia. Você está uma encostada bem forte. Você tá deslegitimando o que ela está dizendo? Ela tá dizendo... O ponto aqui é... motivador foi isso? Deixa eu falar. Claro. O ponto aqui é... Tu me O ponto perguntou. aqui é... Não tivemos forte. a discussão do que é homofobia. Perfeito. Por isso, Concordo. esse durante momento o governo aqui, Bolsonaro? esse momento aqui é importante. Quando o STF parou a homofobia e o racismo, o Bolsonaro tinha 6 meses de governo. Não tô falando disso, eu tô dizendo, durante o governo espantalho Bolsonaro isso daí, teve tinha 6 debate meses sobre de o que é governo. homofobia, ele quis E aí, levar esse debate quem adiante. criou Pelo a palavra contrário, ele homofobia acabou com os nem conceitos. sabe o que é homofobia mais. Por quê? A sociedade, Michele, a sociedade ela é complexa. Pessoal, deixa eu não falar aqui. A sociedade, Michele, ela é complexa. Eu estou concordando com você nessa questão. Mas, assim, precisamos discutir o que é homofobia. Eu concordo com você que foi uma ação do STF, nós não temos. Realmente, nós não temos uma lei dizendo o que é homofobia. Nós só temos uma canetada, a narrativa, como você fala, foi uma canetada, eu explico o processo Mas todo é só nas minhas redes, deslegitimar mas o assim, processo. nós precisamos discutir isso para realmente, se tiver que virar lei, Você concorda que tem que ocorrer a discussão? Claro! Nossa, eu nunca fui contra isso. Nunca, sabendo me Peraí. sabe disso. Então, quando que você cobra do parlamento, especialmente da direita, para que isso ocorra na Câmara? Eu sou amigo de todos os deputados. Não é ser amigo, isso não é a pergunta que eu fiz. Quando que você cobra, ou galera da direita, ou PL, ou Mas a MBL... esquerda e tal. também não discutiu, foi ela o STF. tá num ponto Mas bom, deixa ela falar. É justamente isso que eu tô falando. Tá lá, as pessoas estão querendo ter essa discussão. Tá engavetado. É o presidente da Câmara que tem que botar a pauta em discussão. Sim. Há o interesse do presidente da Câmara em não botar a pauta em discussão. No entanto, se os parlamentares puxarem para que essa pauta seja votada, o presidente vai ter que botar ela em votação. Por que não há, e eu concordo que tem que ter essa discussão, por que não há um movimento da direita para que ocorra a discussão? Porque eu concordo contigo que a lei não especifica propriamente o que é homofobia, da mesma forma que não explica abertamente o que é racismo. Né? Não está lá. Justamente, bom Racismo ponto, é é isso, o ato isso. de blá blá blá. Isso. A gente precisa discutir isso? Precisa, mas é a direita que impede a discussão e eu não vejo vocês baterem. Sabe por que eu não consigo discutir? Não é só a direita, Michele. Foi falado quais são os direitos que estão sendo atacados de pessoas LGBT. Bom, de 2019 a 2023, foram mais de 400 projetos de lei anti-direitos LGBT, incluindo proibir o casamento homoafetivo, né, proibir a adoção de crianças por casais homoafetivos, além de vários, né, mais de 290 direitos atacados exclusivamente de pessoas trans. Maioria desses projetos são de partidos de extrema-direita. Maioria não. Todos são de extrema-direita. Inclusive, é um ataque orquestrado em diversas cidades, estados e no âmbito federal. Então, existe continuamente um ataque aos nossos direitos. O CFM, por exemplo, teve revogado aí a última resolução para proibir o acesso de crianças e adolescentes trans a um tratamento adequado
em relação à sua transexualidade. Adequado no ponto de vista de quem? Adequado, porque essas crianças precisam tanto de orientação psicológica, Isso elas como têm de um pelo SUS. acompanhamento endócrino para fazer o bloqueamento hormonal e seus exames e ter uma Você tem algum perspectiva estudo médica que aponta pelo que isso SUS. é bom para a saúde das crianças? Sim. Sim, a questão nem é sobre Então não isso que eu vou quero ainda- apontar. Sim, É que existe sim um desmonte de direitos sendo atacados o tempo inteiro por pessoas da extrema-direita contra direitos LGBT. A questão é que quando a gente fala da parada LGBT, a gente não fala só dela. A gente está o tempo todo na rua, né? Principalmente pessoas trans, organizando marchas, paradas, falando da importância disso. Não é só porque tem uma pessoa de calcinha exigindo, sei lá, talvez o direito, a liberdade de usar calcinha, de acordo, sei lá, com tantas opressões que a gente vive. Sei lá, às vezes é um ato mais radical que essa pessoa vai fazer na vida, botar uma calcinha no meio da rua de dia. Mas a questão não é nem essa, mano. A questão é que existem direitos sendo revogados o tempo inteiro e impacta, sim, na pessoa poder ser o que ela quiser, usar a roupa que ela quiser. Então, Você conseguiu é citar importante. 2, certo? Hoje você pode casar? Sim, mas ainda Não é é um por direito lei. que está Você sendo pode votado casar. em tramitação, você sabe, né? Esse Não é projeto lei. de lei não vai para frente no Congresso, você sabe muito bem. Não vai, Fala mas pra tem mim. uma extrema-direita fortemente atacando esses Hoje direitos. você pode ou não pode casar? Posso, Pode. civilmente, inclusive. Certo. Então, eu não entendi ainda qual direito seu que deixou de existir. Não é deixar Quando a de gente existir, fala é de- estar sendo atacado. Essa é a questão. E pode ser derrubado a qualquer momento. Na Argentina, pessoas trans, LGBT já perderam direitos. Nos Estados Unidos, perderam direitos. Foram revogados vários direitos. O passaporte de mulheres trans nos Estados Unidos começou a ser alterado para masculino. Elas tinham um direito constitucional ali, constitucional não, mas na lei, de poder ter o nome e o sexo alterado de acordo com o gênero que elas se identificam. Isso foi um direito conquistado, e a partir do momento que surge uma figura política que é contra a existência dessas pessoas, começa a cair os direitos. E aí, cai o direito das pessoas trans primeiro, depois caiu das pessoas bissexuais, que agora não considera mais dentro da sigla. Então, existe uma caçada de direitos, só que para quem é trans, começa primeiro, a gente que está morrendo na rua. Esse já é o primeiro direito revogado, direito à vida. Direito à vida, Nossa, mas com como... certeza. Olha, Mas como ele falou menos e ele queria trazer um ponto, você encerra para nós então a rodada, tá? Quando a gente fala de direitos para a população LGBT, não se trata só desses direitos muito específicos, né? O casamento, a adoção, isso é o mais óbvio. Mas como eu já trouxe antes, a gente tem que falar de questão de trabalho, de moradia, de alimentação. Então, quando a gente vai olhar aonde está a maioria da população LGBT que é pobre, né? Na questão de trabalho, por exemplo, eu já falei na informalidade ou na prostituição, enfim. Quando a gente vai falar, por exemplo, de alimentação, a gente tem uma grande parte da população LGBT vivendo em insegurança alimentar, ou seja, passando fome, tá ligado? O que foi muito grande durante a pandemia, que não é por acaso, também era a época do governo Bolsonaro, né, que vocês defendem. Então, durante o governo Bolsonaro, a gente tinha cerca de 70% das pessoas trans vivendo em insegurança alimentar e cerca de 40% dos LGBTs de um modo geral. Então, tem essa questão da alimentação, tem a questão da educação, né, que mais de 80% das pessoas trans não concluem o ensino médio. Elas evadem, elas não conseguem concluir por causa da violência sofrida dentro das escolas. Então, falar sobre direitos para a população LGBT é falar também sobre isso, direito à educação, que essa população consiga estar dentro da escola, se manter lá, se formar, entrar na universidade, é falar sobre alimentação. Por que essa população não está conseguindo se alimentar? Será que a questão do gênero, da sexualidade dela não influencia em absolutamente nada? Ou isso vai fazer com que a família expulse de casa, vai jogar essa população em situação de rua? 25% das pessoas em situação de rua se autodeclaram LGBTs. Pode ser que seja até maior esse número, mas pelo menos 1 a cada 4 se autodeclara LGBT. Então, essa população é expulsa de casa, vai parar na rua, vai para a prostituição, vai para o mundo do crime, vai para o que quer que seja, não conclui os estudos, não pode entrar numa universidade. Então, quando a gente fala de população LGBT no nosso país, é disso aqui que a gente está falando. Quando a gente vai falar de, porque lá no esporte, porque lá não sei o que, isso aí é uma minoria ínfima que consegue chegar até lá. A imensa maioria não tem mínima possibilidade nem de chegar até lá, porque o básico não foi garantido a ela. Se existe uma gama gigantesca da maioria esmagadora dessas crianças cuja disforia de gênero passa, quando você começa desde o início, antes da fase da puberdade, a encher as crianças de hormônio, a Não bloquear se enche. as crianças, a fazer o bloqueio Tá. hormonal dessas crianças, melhor dizendo, fazendo o bloqueio hormonal dessas crianças, você pode sim trazer a essas crianças uma situação irreversível. A partir já que tu Irreversível. leu esse Tá entendendo? estudo. Então,
Então não dá para você vamos falar desse tratar estudo. desse Vamos jeito, falar desse estudo. conforme você está apresentando, Não, porque dá é muito sim. preocupante. Não, dá sim. E Vamos mais, falar desse é estudo. irreversível. Vamos falar É desse estudo. irreversível. A partir de quanto tempo debloqueio púbere começam a ocorrer efeitos que realmente são irreversíveis? Não sei por quanto tempo. Então, desculpa, cara, tu não pode apresentar um Por quanto argumento... tempo? Por quanto tempo? Não preciso te dizer.